Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, acho que eu vou direto ao assunto hoje. Um missionário de tempo integral que nos ouve aqui durante o P-Day, ouve o podcast Mormon Uma Ova, ele escreveu um e-mail e eu vou ler para vocês. Ele não se identificou, até acho legal ele não ter se identificado, até para que ele não fique tendo represálias e seja julgado por isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em duas partes esse podcast. Eu vou fazer a gravação agora desse podcast lendo o que ele mencionou. Aí queria que vocês comentassem, no YouTube dá para vocês comentar, tô ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, quero comentar, vá até o YouTube, ali a gente vai interagir. Quero ver o que vocês acham antes de eu fazer a outra parte, que é comentando o que eu acho a respeito disso. Então, lendo para vocês aqui, diz o seguinte, o e-mail que um missionário de tempo integral que nos ouve aqui mandou, tá? Olá, Paulo, como vai? Meu nome é Elder Tal, não vou falar o nome que ele pediu aqui, ó. Ele até fala assim, ó, mas é melhor não mencionar o meu nome, caso for ler este e-mail no podcast. E continua falando. Descobri seu podcast por um membro da ala que estou servindo, que disse que ouviu episódios de um podcast que só fala asneiras e mentiras. E perguntei o nome e a pessoa disse, se chama Mormon Uma Ova, mas nem perde tempo com isso. Continua ainda o Elder falando. Acabei escrevendo o nome do podcast num papelzinho escondido para que não esquecesse. E no P-Day seguinte, fui em uma lan house e procurei para ouvir no Spotify. Tentei ouvir o máximo que deu sem meu companheiro perceber. Mas estava um dia distraído em um outro P-Day e ele me pegou ouvindo na lan house e me disse: "O que é isto, Elder? Está vendo material contra a igreja?" Olha aí, continuando. Daí para frente foi um processo de argumentação e suborno com meu companheiro. Tive que pagar lanches para ele não contar para o presidente da missão e poder continuar ouvindo o podcast. Com certeza, por seu trabalho e alertas, terei muito para pesquisar quando voltar da missão. Vou continuar até encerrar a missão, normalmente, para não decepcionar os meus pais. Mas a pesquisa, quando eu voltar, será inevitável. E como você sempre diz no podcast, pesquisar a história da igreja é um caminho sem volta. A propósito, tem outros missionários que te ouvem, mas sempre no anonimato. Continue e muito obrigado, Elder Tal. Eu não vou mencionar o nome a pedido dele. Eu queria que vocês, eu quero ouvir de novo, volte esse podcast, ouça, veja o que ele escreveu. E nós vamos no próximo podcast comentar. Aí eu vou dar as minhas opiniões, mas a princípio eu queria ver o que vocês acham. Quem quiser comentar, eu ia ficar muito feliz de ler os seus comentários a respeito disso. Pode ser? Então acho que vai ser bem proveitoso para nós. Para vocês terem uma ideia, né, até onde que chega o podcast. Então fica aí o relato desse missionário que nos ouve no P-Day e no próximo eu vou dar as minhas considerações a respeito disso. Deixe seu comentário no YouTube, tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.